Sou a pastora Mary, sou da Igreja Novo Tempo em Guadalupe. Mais uma vez nós estamos aqui com um vídeo para edificar nossas vidas, né? E lembrando que o único caminho de edificação para nossas vidas é a palavra de Deus. Eu chamo a palavra de Deus como a santa semente. Por que santa semente? Santa semente é aquele que a gente lança no chão certo que vai produzir algo, né? Que vai trazer vida. A palavra de Deus é a nossa fonte para que nós venhamos ter vida. Então nós hoje vamos estar abordando um tema de suma importância na Bíblia, para nossas vidas. Estamos aqui com uma visitante hoje. A gente vai estar sempre trazendo uma pessoa para abençoar nossas vidas, para compartilhar a palavra, para a gente entrar sempre na visão de cada um sobre a palavra a ser ministrada. Tenho certeza que às vezes as pessoas em casa querem também opinar, querem falar, mas não pode. Então, assim, nós somos boca de Deus aqui para tentar falar aquilo que é a sua dúvida dentro de casa. É lógico que você tem oportunidade nos comentários, de repente deixar alguma dica pra gente, para que a gente possa estar trabalhando no futuro, bem? Vou deixar a minha irmã aqui se apresentar para você. Graça e paz. Tudo bem, igreja? Meu nome é Lilian, diaconisa Lilian, congrego na Igreja Novo Tempo. E hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra para edificar as nossas vidas, uma palavra que vai nos fortalecer, tá? Então eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, que vocês deem joinha lá, curtam nosso canal e assistam as nossas ministrações, que a pastora Mary vai estar toda semana trazendo uma palavra, como eu acabei de dizer, que vai edificar as nossas vidas. Então, dá um joinha lá e curte o canal, tá ok? E assistam os vídeos. Amém. Então, queridas, hoje a gente vai estar falando de um tema que ele é muito abordado. A gente já pôde ver várias referências falando desse tema. E o Senhor nos trouxe hoje um contexto maravilhoso que a gente vai entender, tá? O tema que eu dei, às vezes a pessoa fala, pastora, mas a senhora gosta de uns temas difíceis. Eu falei, não é tema difícil não, a gente gosta de novidades. Não gosta de novidades? Muito. Quem é que gosta, né? Todo dia comer arroz com feijão? Tem hora que você quer comer macarrão. Assim, aí eu botei assim, não atire a pedra. Aí a gente vê essa referência que tá lá em João 8, do 11, a gente já vai ler rapidinho. E na maioria das vezes quando falam sobre essa referência, eles falam assim, aquela passagem que vão atirar a pedra, já ouviu falar? Eles falam essa passagem que vai atirar a pedra, não. Hoje o Senhor falou assim comigo, não atire a pedra. Por que não atire a pedra? A gente já vai entender, vamos ler a palavra? João 8, do 1 a 11, fala assim pra gente. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim, sendo Moisés na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, o que dizes a esse respeito? E eles falavam assim para prová-lo, e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E, novamente, inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Aquela frase célebre que a gente ouve muito, né? Vá e não peques mais, né? Então, queridos, é interessante a gente saber aqui que essa passagem fala quando os religiosos eles chegam até Jesus, trazendo pelas mãos
uma mulher sim pecadora, que foi provado que ela foi pega no ato de adultério, mas na verdade eles levam aquela mulher até Jesus para querer ver qual seria a reação de Jesus referente à acusação que aquela mulher tinha, porque a fama de Jesus ela já percorria. A fama de Jesus que ele abençoava os pecadores no contexto dos religiosos, eles achavam isso de Jesus, né? Que Jesus abençoava os pecadores. Ele só andava com os pecadores. Só andava com os pecadores. Incomodava. Não é que ele abençoava os pecadores, Jesus ele tinha o coração aberto para todos. Então aquilo incomodava, então eles queriam pegar Jesus num delito de que Jesus vai dizer que ela não precisa ser condenada. Eles queriam extrair algo de Jesus. Mas o interessante que eu vejo nessa passagem não é somente a parte religiosa, porque eles tinham como base a lei de Moisés, que está em Deuteronômio 22, que diz que quando eram pegos em ato de adultério, ambos os que cometeram o pecado tinham que ser levados diante das autoridades e ali seriam julgados e punidos, ou seja, já partiu de um erro, porque quando se pegou ela em adultério, ela estava em adultério com quem? Então eles vêm para tentar algo contra Deus, mas o que me chama mais atenção nessa passagem, sabe o que acontece, diaconisa? É quando eles vêm, colocam a mulher diante de Jesus e a mulher ela continua ali calada ela estava e calada ela ficou até o final. A gente não vê referência falando em nenhum lugar que a mulher quis se defender. Isso aí, em nenhum momento ela abriu a boca para tentar se defender ou dizer que não, que ela era inocente ou que eles não poderiam fazer aquilo com ela. Em nenhum momento ela falou algo. Ela expressou alguma coisa, ela se calou e ali quem a defendeu foi Jesus. Sim, é nesse contexto aí que eu gostaria de falar, sabe por quê? Já parte de algo que ela fez. Qual de nós, de repente, a gente não comete um erro? Independente das pessoas apontar pra gente nosso erro, a gente tem uma coisa chamada consciência, né? Precisa alguém falar? Não, né? É verdade. Quantas coisas, às vezes, né? Vem logo aquele peso na consciência, vem logo aquela inquietação. Isso. Porque independente de sermos mulheres espirituais, a consciência humana não existe. O senso do que é certo, do que é errado, ele está em nós, né? Mas é interessante que a mulher vindo, e o que me chamou a atenção foi isso. Quando, na verdade, o texto ele vai se encerrar, quando todos removem as suas pedras e olham que realmente ninguém é perfeito, mas o que me chamou a atenção foi o fato da mulher permanecer o tempo inteiro quieta. Por quê? Quem em sã consciência consegue ficar quieto, mesmo em qualquer situação, ela poderia até estar errada, mas a forma com que se procedeu já começou errada. Exatamente, porque geralmente nós, como seres humanos, quando nos atiram pedra ou tentam nos atirar uma pedra, a gente quer se defender. Exatamente. A nossa intenção é nos defender ou pegar uma pedra e tacar de volta. Vamos falar uma realidade. Quando falam ou fazem alguma coisa que na nossa consciência a gente não tá tão errada assim, ou a gente acha que a gente está certa, a nossa primeira reação é a gente querer se defender. E eu botei assim, não atire a pedra, porque talvez no lugar daquela mulher, qualquer um de nós ia falar assim, não atire a pedra. Na mesma hora, na mesma hora. Aí ia começar, contas, olha só que interessante, não atira a pedra e ela ia começar a acusar. E você que fez isso? E você que fez aquilo? Não, tá errado, vocês estão querendo me acusar de algo, mas tá errado, tem que pegar o outro e trazer também. Isso mesmo, porque ela não cometeu adultério sozinha, ela poderia muito bem acusar a outra pessoa. Não pecou sozinha. Né? Não pecou sozinho. Se fosse para ser acusado, teria que ser acusado os dois. Então a gente entende que Jesus ali estava sendo provado naquilo que ele sempre pregava. E ela foi bem sábia também se calar. É nesse ponto que você chegou, que eu queria falar. Por quê? As pedras elas vão vir, as acusações elas vão vir. A gente não sabe em que aspecto, né? Em origem, seja na área espiritual, seja na sua família, seja através até de um amigo, uma traição, né? De um amigo. Mas sabe o que vai fazer a diferença? A forma com que eu vou lidar. Entendeu? Ela foi apanhada no erro, chegou lá, ficou humilde, quietinha. E Jesus, com toda a sabedoria, quieto também estava, quieto ficou. Que nosso Senhor, ele é um exemplo para nós, né?
E tem uma coisa que dizem muito desde que eu me converti que eu acho interessante, que tem coisas que se falam que acaba virando jargão, mas se aquilo funcionar para a nossa vida é maravilhoso. Fala assim, quando a gente se cala, Deus fala, e quando a gente fala, Deus se cala. Sabe o que está querendo dizer? Quando a gente quer ficar toda hora se defendendo, a gente quer ficar toda hora se justificando. Se falaram ou se fizeram algo contra a gente, quem vai nos justificar ou dizer se estamos certos ou errados é quem? Exatamente, é Deus. Então, por isso que às vezes as pedras nos atingem. Isso mesmo. Por isso que os nossos olhos precisam ficar sempre fixos em Deus. Porque quando a gente fixa nossos olhos em Deus, como a senhora acabou de dizer, é Ele quem vai nos justificar, é Ele quem vai nos defender. Independente do tamanho da pedra que vão nos atirar, aquilo ali não vai nos incomodar, ou até mesmo quem esteja nos atirando, aquilo não vai nos incomodar. Porque nós vamos estar sempre fixos em Deus e é Ele que vai nos justificar. Isso é interessante pra gente que é mulher, né? Exatamente. Porque a mulher, ela tem a tendência toda hora a querer ficar se defendendo. Isso mesmo. Isso está na gente, é a nossa essência, é a essência do ser humano, é totalmente compreensível isso, né? Porém, essa passagem ela nos dá um modelo de vida fantástico. Porque quando a gente tenta intervir em algo que acontece com as nossas próprias ações, os nossos próprios argumentos, a gente não deixa que o Senhor cumpra o plano dele na nossa vida. Verdade. Qual era o plano de Jesus ali? Toda hora, sempre querendo dar um jeitinho. O plano de Jesus ali não era somente dar uma lição para os religiosos. O plano de Jesus ali era salvar aquela mulher pecadora. Tanto que no final é maravilhoso. Ele fala, vai e não peque mais. Isso. Porque o plano do Senhor sempre vai ser maior do que as pedras que vão querer atirar nas nossas vidas, gente. Vão vir pedras, vão vir acusações. O plano do Senhor é além daquilo ali. Então, se a gente ficar se justificando toda hora, não, mas eu fiz isso, e você fez aquilo, entrando em contenda, entrando e tentando se justificar, as coisas vão piorar para as nossas vidas. Quanto mais a gente tenta se justificar, mais a gente se complica. Vai ficando mais sujo. Mais a gente vai se sujando, mais vai se complicando. E essa não é a ideia, né? A gente aprende, principalmente na nossa caminhada cristã, porque pedras vão vir todos os dias. Jesus não nos prometeu nos livrar das pedras, né? Não foi isso que Deus nos prometeu. Mas Ele nos ensinou princípios, né? Vamos montar uma loja de material de construção. Exatamente. Toda hora a quantidade de pedras que eu já tenho. Então você pegar um balde, já se constrói uma casa. A verdade, o que o Senhor nos ensina é que a gente tem que se defender e se proteger nele, né? Veio pedra, dá uma esquivadinha aqui, uma ali, tenta dar uma recuada, né? Mas manter um espírito de mansidão. Ouvir Deus também, né? Porque assim, nesse momento, o tempo inteiro, Jesus ficou parado ali, mas não quer dizer que Jesus está parado porque ele não está agindo, querida. Jesus, ele está parado ali porque ele vai agir na hora certa. E a gente tem um sentimento de uma precipitação terrível. A gente quer toda hora, Jesus, faz alguma coisa. Ó, Senhor, age com a sua mão. Olha, é um erro terrível. A gente clamar por justiça de Deus é algo que a gente quer se defender. Deus é justo em tudo. Mas a gente pede justiça de Deus, na verdade a gente gostaria que Jesus agisse com a nossa justiça. Imagina quantos mortos não teriam aí. Quantos mortos não teriam aí? Muitos. Que a gente, Senhor, age com a sua justiça. Na verdade, a gente gostaria de... A gente fala, faz a sua justiça à sua vontade, mas a gente fica assim, fazendo um jeitinho. É assim, é interessante, mas é verdade, gente. Eu falei pra vocês, a gente tem um canal aqui com bastante transparência. E é a realidade, não adianta dizer que não é não. Tem gente que nos acusa, que falam coisas que chateiam a gente, que entristecem a gente. Se a gente deixar pra agir na hora da raiva, a gente só faz besteira. Como seres humanos. E se ficar ouvindo conselho humano de qualquer pessoa, você por desabafo vai na primeira pessoa que você vê, corre o risco daquela pessoa aprovar aquilo que dentro de você já quer fazer. Você só precisava de uma confirmação. Vai incentivar, né? Lógico que nosso maior e melhor conselho é a palavra de Deus. E é lógico, o Senhor pode te direcionar a procurar alguém. A sabedoria de uma pessoa, ela saber te dar um conselho na hora certa, né? A resposta branda, ela desvia o furor, né? A palavra diz isso.
Então, existe na Bíblia um modelo de uma mulher que eu acho fantástico, que é a Abigail, né? A Abigail, ela tinha o marido dela que não quis dar um suporte ao rei Davi, numa hora que o rei Davi e a sua tropa estavam numa dificuldade muito grande. E por ele não querer dar o suporte, foi despertado dentro do coração do rei Davi uma ira muito grande, a ponto de ele se reunir com o seu exército ali e ir lá querer matar o marido de Abigail. E ela foi muito sábia. Nossa, essa passagem é maravilhosa, porque a palavra diz que quando ela soube que o que o marido dela tinha feito, negado comida a Davi e o seu exército, se Davi, quando ele andava lá pelos desertos, na época que ele estava fugindo, ele protegia o gado do seu marido, ele protegia as plantações do seu marido com seu exército, e na hora que Davi precisou dele, ele negou. Então, quando ela soube disso, que o marido dela fez isso, sem que o marido dela soubesse, ela pegou alguns alimentos, pegou algumas coisas para comer e mandou para o exército de Davi. Chegou lá, ela pediu com toda a humildade, pediu perdão a Davi, para que Davi não fizesse aquilo para com o marido dela, que ele era um insano. Ela foi lá e a humildade dela com o estrangeiro Davi é de tal forma que ela desfez o furor. Abrandou o coração Abrandou o coração do rei. rei. Com a atitude dela. Olha o que uma sabedoria ou uma palavra de sabedoria ela não pode fazer. Ela abranda o coração da outra pessoa que está cheia de raiva. E livrou o marido da morte. E livrou o marido da morte. Depois ele veio a falecer de outra coisa. Ele veio a falecer daquilo que ele negou, né? Se fartou de comida e morreu. Não quis dar comida e morreu cheio de comida, engasgado. Mas o interessante é que a sabedoria, ela desviou a fúria. Então, quando as calúnias vierem sobre nossa vida, queridos, vamos saber também pedir conselho para as pessoas certas, né? Porque vai ter hora que tem pessoas que vai estimular você a brigar, a querer se justificar, a provar alguma coisa. A nossa resposta para esse momento é não, meu Senhor, ele não dorme. Jesus pode estar parado ali, mas ele não dorme. Ele vai agir da forma que ele tiver que agir, porque o propósito do Senhor, no final, é sempre trazer salvação, é sempre trazer cura, amém? É essa palavrinha breve que nós gostaríamos de trazer para você, seja edificado por essa palavra. Até nosso próximo vídeo no quadro Mulheres Adornadas. Fica na paz. Fica na paz, graça e paz. Fica com Deus.